Então, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Lucir Reinaldo Alves, do Colegiado de Ciências Econômicas e do mestrado e doutorado em Desenvolvimento Regional e Agronegócio, PGDRA, da Unesp Toledo, e serei o mediador desta edição das conferências do NDR, que é o nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional. Eu quero começar agradecendo a presença de todos vocês, de todos os professores, os acadêmicos da graduação, da pós-graduação, os nossos egressos, aos alunos da FAG Cascavel que estão participando. Aliás, depois gostaria que vocês dissessem qual é o curso FAG que está participando dos cursos, e a todos os demais participantes externos. E damos início, então, à 60ª, isso mesmo, pessoal, a edição número 60 das conferências do NDR. Hoje vamos prestigiar a apresentação da pesquisadora doutora Elizabeth Girão Cima, que é pós-doutoranda do PGDRA da Unesp Toledo, que vai apresentar uma conferência intitulada O Problema da Unidade de Área Modificável, uma análise da agropecuária do Paraná, Brasil, que tem a sua pesquisa de pós-doutorado orientada e supervisionada pelo professor doutor Weimar Freire da Rocha Júnior. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação, juntamente com as discussões, terá uma duração de 1 hora. Lembrando que a qualquer momento, todos vocês participantes podem abrir o áudio e fazer perguntas ou tirar dúvidas com o apresentador. Outra opção é enviar o questionamento por escrito via chat, os quais serão repassados ao apresentador ao final da sua fala, né? Ou ainda por mensagem no Facebook, na qual estamos com transmissão ao vivo. Lembramos também que essa e outras conferências estão disponíveis no canal do NDR no YouTube, link que será disponibilizado no chat para vocês logo em seguida. E vocês também podem seguir os trabalhos do Núcleo de Desenvolvimento Regional pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. E se inscreverem em nossas mídias sociais para receberem notificações de novos conteúdos e eventos organizados pelo NDR. E não esqueçam de deixar o seu like, é bastante importante para nós. Antes de passar a palavra à conferencista, peço a todos que mantenham os microfones desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. Assim, eu passo a palavra, então, para você, Elizabeth, a qual dará início à sua fala, já agradecendo a sua participação e a do professor Weimar. É com você. Boa noite a todos e todas. É um prazer inestimável estar aqui para poder compartilhar experiências, novos conhecimentos e louvar essa grande notoriedade que é a pesquisa científica. Obrigado a todos pela presença. Agradeço ao professor doutor Lucir Alves pelo convite. Obrigada de coração, Lucir, é uma honra. Agradeço ao professor doutor Cristiano por todo o assessoramento técnico antecipado junto a essa plataforma. Agradeço ao professor doutor Weimar Freire da Rocha Júnior, professor doutor Miguel Angel Uribe Pazo, pelos trabalhos, pelas informações e pelo conhecimento científico notável expressado aqui neste trabalho. Muito obrigado a todos. Falaremos a partir de agora sobre o problema da unidade de área modificável, uma análise agropecuária do Paraná, Brasil. Um estudo desafiador, um estudo inteligente, que testa o pesquisador nas suas diferentes âmbitos do conhecimento. Iniciaremos fazendo uma abordagem necessária sobre a importância do uso de métodos quantitativos
em análises econômicas, a utilização de métodos quantitativos na economia tem demonstrado que há algum tempo que esse instrumento tem sido empregado em diferentes análises, de acordo com Lange, 1957. Furtado, 1969, meu respeito a Celso Furtado, informa que modelo é um conjunto coerente de relações entre dados possíveis de expressão quantitativa, capaz de explicar o funcionamento de uma unidade econômica, quer seja simples ou complexa. Ainda na visão de Furtado, os modelos são representações da realidade, muito importante essa fala aqui, com a finalidade de melhor se tirar conclusões concretas, pois é por meio de modelos que se consegue fazer melhor as junções necessárias entre as variáveis envolvidas. Pode ser considerado uma abstração do mundo real, isto é, simplificar a realidade e, sob hipóteses, muito importantes as hipóteses, tirar conclusões mais objetivas da realidade. Métodos quantitativos proporcionam uma maior compreensão em estudos que envolvem questões econômicas. A sua utilização proporciona uma maior prudência, coerência, confiabilidade e reflexão quando se busca estudar uma determinada realidade. Fica claro aqui, nos três autores inicialmente referenciados, a importância da representatividade da realidade, conforme Oliveira et al., 2017. Falaremos um pouco sobre as reflexões, sobre as interações dos métodos qualitativos e quantitativos na construção do conhecimento científico. Senti nas minhas pesquisas a necessidade dessa interação, porque a partir do momento que se começa a trabalhar um banco de dados, acima de tudo, ao meu ver, eu senti essa necessidade, é entender a identidade dos dados, é entender a trajetória que os dados trazem. Daí a importância dessa interação. Então, nós temos aqui o Ginter, 2006, ele informa que o pesquisador não deveria escolher entre um método ou outro, na visão de Ginter, mas utilizar as diferentes abordagens, quer sejam qualitativas e quantitativas, que se adequam à sua questão da pesquisa, conhecer a pesquisa, saber, entender, refletir o que estou me propondo a analisar. Esse planejamento estratégico antecipado, ele faz toda a diferença lá na frente, porque tempo é uma variável que nos acompanha o tempo todo na pesquisa. Prazos têm que ser cumpridos. Do ponto de vista prático, existem razões de ordens diversas, fazendo essa análise das abordagens, que podem induzir um pesquisador a escolher uma abordagem ou outra. Então, essa reflexão, sim, ela é necessária. E, a partir daí, entendo que a construção do conhecimento científico inicia-se lá na excelência, lá na forma como pretende se apresentar esse estudo. Num primeiro momento, se tem o acesso aos dados, mas esses dados eles têm que ser trabalhados, esses dados eles têm que ser mensurados, esses dados têm que ser refletidos, entendidos, o comportamento desses dados. Será que o método A ou B tem uma identidade direta com o banco de dados apresentados? Então, desses 7 anos de pesquisa científica,
falando agora de uma maneira como pesquisadora, como aluna, buscando esses conhecimentos, sentir essa necessidade de buscar a excelência, porque vai se construindo um dia de cada vez, mas todos os dias. Então, é importante entendermos essa hierarquia da excelência, essas fases que comportam essa hierarquia. O conflito é a primeira identidade, com a revisão da literatura, com a metodologia, com o tamanho do meu banco de dados, o tamanho amostral. Será que ele representa a realidade fiel do cenário que se propõe a analisar? O controle, ter a consciência, o bom senso, a ponderação, a compreensão por meio da simplificação de quê? Fazer o recorte. Vou abranger tudo, até que ponto o método, o modelo, a modelagem vai dar conta disso? Então, tem que ter esse planejamento antecipado, visando o que? Essa otimização com coerência, com plenitude. A competência ela tem que vir, mas com racionalidade, saber onde estar, saber onde quer chegar e quais os mecanismos são necessários para daí chegar no conjunto total da obra, que é o resultado final esperado, que é a ciência com excelência, que é o conhecimento com respeito. Daí podemos nos sentirmos que a missão foi cumprida, essa sinergia maior, né, que é a realização, que é a conquista, de ter um trabalho feito com respeito à ciência, e a busca do benchmarking, que é o melhor do melhor. Vejo uma importância necessária de termos enraizados no nosso ser essa busca pela excelência, para que daí, no final, todos ganham, a sociedade ganha, a ciência ganha, nós, pesquisadores, ganhamos. E, a partir daí, falaremos agora um pouquinho sobre as aplicações dos métodos quantitativos, essas tendências futurísticas. Se fala muito da agricultura digital, essa agricultura 4.0, a integração lavoura-pecuária, as inovações colaborativas, inteligência artificial, muito importante essas aplicações dos métodos quantitativos, essa interação com os métodos qualitativos, mineração de dados, né, uma tendência fantástica, né, onde você tem as condições assim, de trabalhar os seus dados na essência, fazer toda essa rastreabilidade dos dados, né, por meio de várias técnicas de autoanálise, como a curva ROC, algoritmo classificador J48, muito usado no sistema da agricultura de precisão da atualidade, na agricultura digital, regressão logística. Ouvi muito falar nas conferências anteriores, aqui no PGDRA, com notoriedade, a aplicação da regressão logística. Então, são N formas de aplicações inerentes a essa integração maior dos métodos quantitativos e qualitativos. E, a partir daí, agora, já podemos, com toda essa contextualização, entrarmos no objetivo principal dessa nossa noite aqui, dessa fala. Né? Falaremos aqui sobre o problema da unidade de área modificável, um assunto muito interessante, né? Esse estudo aqui, graças a Deus, ele foi aceito recentemente numa revista internacional, com um artigo completo, né? Foi submetido em maio e conseguimos aprovação já agora em julho. Então, é uma honra estar aqui, junto ao PGDRA. A forma como o pesquisador agrupa os dados de sua pesquisa irá influenciar o resultado do seu trabalho. Este fenômeno é tratado na literatura como o problema da unidade de área modificável. O objetivo deste artigo foi analisar os 3 níveis espaciais, 3 níveis espaciais com diferentes escalas, com diferentes resoluções espaciais. Primeiro, por municípios, aqui consideramos Shapefile 399 municípios, seguidos dos núcleos regionais,
composto por 23 núcleos regionais, e as mesorregiões, 10 mesorregiões. Então, fizemos 3 análises, com 3 shapefiles diferentes, considerando o estado do Paraná num único estudo aqui apresentado. Utilizando os seguintes dados: produto interno bruto, efetivo da pecuária, produção de grãos e valor bruto da produção agropecuária para o estado do Paraná, Brasil, no período de 2012 a 2015. Utilizou-se dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social e, na sequência, foi feito toda uma autoanálise junto ao IBGE, lá nos periódicos de pesquisa nacional do IBGE. Muito importante essa referência do IBGE. Periódicos da biblioteca do IBGE. Muito bem. Os resultados encontrados evidenciam a presença do problema da unidade de área modificável, apresentando resultados diferentes para cada nível de agrupamento. O estudo mostrou que o problema da unidade de área modificável é uma ocorrência relevante e que não pode deixar de ser considerado pelos pesquisadores que trabalham com agrupamentos de dados espaciais em seus estudos. Nas pesquisas que trabalham com diferentes delimitações espaciais, em que, na relação tempo e espaço, são analisados os tamanhos dos agrupamentos que sofrem alterações. Observa-se o fenômeno intitulado Problema da Unidade de Área Modificável, o MAUP. Pode apresentar resultados distintos à medida que as delimitações espaciais são alteradas. É o que nós vamos ver a partir de agora aqui. A observação e avaliação dos efeitos do problema da unidade de área modificável torna-se uma questão relevante nas modelagens, pois, caso não sejam devidos e identificar adequados níveis de escala geográfica, os modelos estatísticos baseados em dados espaciais, dados georreferenciados, podem induzir a conclusões enganosas. Assim, dada uma mesma população em estudo, Estado do Paraná, 399 municípios, a definição espacial de suas fronteiras afetam os resultados obtidos. As estimativas obtidas dentro de um sistema de unidade de áreas são funções das diversas formas nas quais podem ser agrupadas. E com isso obtém-se resultados diferentes pelas simples alterações das fronteiras delimitadas. Corrobora toda essa identidade, toda informação, Janelli et al. 2004, um livro fabuloso, um livro americano, Donald Janelli et al. Ele trabalhou 100 possíveis problemas geográficos, considerando as análises aqui apresentadas. É um livro de 600 páginas, muito interessante. Para esse estudo, foi necessário ler esse livro. Wei et al. 2017, Duque et al. 2018, José Lerouvestre 2019. Estudos já realizados apresentaram a importância do MAUP em dados espaciais, quer sejam eles Li 2015, Cabreira e Barona 2018. Esse artigo do Cabreira e Barona é um artigo muito realista, é um artigo que traz, assim, essa informação muito inovadora, faz toda uma abordagem para as tomadas de decisões, e Artzac 2019. Investigar o efeito do MAUP impacta em estudar vários tamanhos de resoluções espaciais, conforme já comentado, que podem levar os pesquisadores a determinar a escala mais adequada, olha a palavra-chave aqui, a ser utilizada para fins de análise. Salmivara 2015, Santo et al. 2015, Cabreira e Barona 2016,
Burtzien, 2019, estudaram e avaliaram o MALP em diferentes níveis espaciais, de acordo com o estudo aqui apresentado. Anselin, 2018, apresenta o Índice Univariado Global de Gehry e Local de Gehry, para estudar a autocorrelação espacial de características quantitativas, considerando a localização georreferenciada dos dados, as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Os modelos de regressão espacial, muito importantes esses modelos, autorregressivo espacial, intitulado SAR, autorregressivo condicional, intitulado CAR, e modelo espacial geograficamente ponderado, GWR. São construídos para estudar a relação de uma variável de interesse com suas covariáveis, e considerando a localização dos dados de seus vizinhos próximos, de acordo com Anselin, Ibel, 2013, Araújo, 2014, Meiapan, 2014, Jade et al., 2015, Gilland e Kahn, 2017. Os modelos SAR e CAR são considerados modelos globais. Seus resultados são válidos para toda a área de estudo. Já o GWR explora as variações locais e estima os coeficientes de regressão a nível local. Os métodos de regressão espacial permitem levar em consideração a dependência entre os elementos amostrais, muito importante essa fala aqui, coletados em regiões, considerando a localização dos dados, que corrobora LeSabe 2015, do et al. 2015. O presente trabalho mostra um estudo de MALP, a partir de uma base de dados do Produto Interno Bruto, do efetivo da pecuária, produção total de grãos e valor bruto da produção agropecuária, obtidos por meio do IPARES. A análise, já informada, centrou nos 3 níveis: municípios, núcleos regionais e mesorregiões. O objetivo desse estudo foi analisar o MALP, utilizando as diferentes resoluções espaciais, e mostrar até que ponto os diferentes efeitos de escala podem refletir diretamente nas tomadas de decisões. E aqui nós temos a caracterização da nossa área de estudo, né? A área de estudo compreende os 399 municípios, os 23 núcleos regionais de desenvolvimento, apresentados na figura 1A. Então, na figura 1A, nós temos aqui o delineamento do estado do Paraná, os 399, e sobrepomos os núcleos regionais. Foi necessário criarmos o núcleo de Pitanga, que fica aí na região de Centro-Sul, próxima à região de Guarapuava, para deixar o estudo com a coerência esperada, e as 10 mesorregiões na figura 1B. Né? Então, nós temos também ali o estado do Paraná sobrepondo em tonalidade vermelha as 10 mesorregiões. Foram utilizados, já comentado aqui, os dados socioeconômicos dos anos 2012 a 2015, das variáveis produto interno bruto em reais, efetivo da pecuária, né? O efetivo da pecuária, quantidade por cabeça, valor bruto da agropecuária em reais, produção total de grãos. O que nós consideramos nessa produção total? Soja, milho, primeira e segunda safra, e trigo, né? Para daí fazermos essas análises aí. Aplicou-se inicialmente a análise exploratória dos dados espaciais a essa base de dados para identificar suas associações, seus agrupamentos, seus clusters, considerando a análise global. E seus agrupamentos, que é a análise local, que é pelo índice LISA do Gehry local. Em seguida, aplicaram seus modelos de regressão espacial, os modelos autorregressivos espaciais, o SAR, o CAR e o GWR, já informado, para verificar qual modelo espacial melhor explica o bruto da produção agropecuária. Se são os modelos globais, que consideram um único valor para toda a área de estudo, ou se é o modelo local GWR, que é o modelo que ajusta uma reta de regressão para cada localização, modelo local este. Para análise da autocorrelação espacial, foram utilizados os índices global de Gehry, que será apresentado na equação 1,
Esse índice permite a avaliação da autocorrelação global, conforme já falado. E esse índice global do Gehry assume que a autocorrelação espacial depende da distância entre duas ou mais observações e assume os seus valores entre 0 e 2, de acordo com a Anselin 2018, temos o Câmara 2014, Câmara 2005, que trabalharam também essas abordagens, que puder leia, muito importante. Sendo que C igual a 0 indica autocorrelação espacial positiva, significativa. C igual a 1, ausência de autocorrelação, e maior que 1, autocorrelação espacial negativa, de acordo com a Anselin 2018. E nós temos a fórmula do índice global do Gehry, muito importante esse entendimento. Os N são os números das unidades espaciais. Nós temos aqui os atributos X, Y, X, J, são os valores do atributo X, considerando as regiões I e J. Média, valor médio do atributo na região de estudo. WJ, matriz de contiguidade espacial. Essa matriz é muito importante, porque é ela que vai dar todo o delineamento, todo o feeling, toda essa identidade maior dessas análises de autocorrelações. É o elemento da matriz de vizinhança normalizada, correspondente aos pesos espaciais 0 e 1, sendo 0 para as áreas IJ que não fazem fronteira entre si, e 1 para as áreas IJ que fazem fronteiras entre si. O índice de autocorrelação local de Gehry, apresentado na equação 2, mede o grau de correlação espacial em cada local específico, também amparado por Anselin 2018. A estatística local CI é um indicador de associação espacial chamado LISA. LISA é um identificador por ser local, né? Ele ajusta um índice para cada localização, porque ele satisfaz dois requisitos. Primeiro, capacidade para observação de sinalizar clusters, significativo estatisticamente, e a propriedade de que o somatório de CI para que todas as regiões seja proporcional ao indicador da autocorrelação espacial global. Então, ele tem uma ramificação no índice global, né? O diferencial dele é que ele é um índice local. E os modelos espaciais lineares, SAR, CAR e GWR, estimados por máxima verossemelhança para o valor bruto da produção agropecuária, em função do efetivo do bovino, efetivo de suíno, efetivo de aves, quantidade total de produção de grãos, são apresentados a seguir esses modelos estimados. Então, nós temos aqui, primeiro modelo SAR. Esse modelo, ele agrega autocorrelação espacial na variável resposta, lá no finalzinho, ρ da matriz, né, ali do valor bruto da produção pecuária. Então, ele atribui a autocorrelação à nossa variável resposta, a variável que eu quero explicar. Segundo modelo estimado, nós temos para o modelo CAR, onde ele agrega a autocorrelação espacial à matriz dos resíduos. Os dois primeiros modelos globais. E o terceiro, modelo GWR, ele ajusta uma reta de regressão para cada localização geográfica. Então, nós temos aqui o I, VI, que são as localizações por coordenada geográfica. Lopes et al. 2014 utiliza na comparação dos modelos o maior valor do logaritmo da razão de função máxima verossemelhança. Aqui falaremos dos métodos que vão comparar. Analisamos três, fazemos a comparação por meio desses métodos aqui. Primeiro, o logaritmo da razão de função máxima verossemelhança, quanto maior, melhor, que representa o melhor ajuste aos dados observados. Critério de informação de Archaic e o critério bayesiano também foram utilizados nesses estudos. Quanto melhor forem esses dois critérios, melhor é o ajuste do modelo. A análise dos dados foi realizada com auxílio do software R, versão 2018. Muito importante aqui, toda a implementação das fórmulas estatísticas, dentre elas essas que acabamos de verificar, foram todas implementadas manualmente, programadas em R, por meio dos pacotes GISTool,
Esse pacote é maravilhoso, ele faz todos os mapas, ele consegue fazer o join entre o shapefile do estado do Paraná com a planilha de dados. SPDEP, outra função magnífica, ela traz todo o entendimento para desenvolver as autocorrelações globais e locais. Aqui, nesse pacote, trabalhamos também os modelos autorregressivos SARICAR. SPGWR é um pacote à parte, informa aqui que cada análise é uma realidade, é uma especificidade, é uma estratificação. Então, assim, estão juntos todos, mas são analisados separadamente. Aí que vai do feeling do pesquisador, ler a teoria, abrir a forma, implementar no R para buscar os resultados. Por isso, da importância de ler o autor lá atrás que eu informei, o Janelli. O Janelli fala tudo isso. RGEUS e Nordeste são funções, são pacotes que trataram para trabalhar os modelos de validação aqui, os métodos de validação. O logaritmo da razão de função máxima de verossemelhança e o critério de informação de ACAI e o BIC foram implementados por meio dos pacotes aqui, RGEUS e Nordeste. Muito bem. Resultados e discussões, vamos lá. Então, agora, vamos começar a falar dos resultados. Na tabela 1, apresenta-se o índice de autocorrelação global para o produto interno bruto, o efetivo do bovino, suínos e aves, produção de leite e valor bruto da produção pecuária e a produção total de grãos. Para os municípios, primeiro nível, aqui o resultado, que compõe o Paraná, Brasil. O PIB apresentou-se, para o ano 2012, o PIB apresentou a ausência de autocorrelação espacial, sendo esse valor muito próximo dele. Sugere a ausência de associação espacial entre os municípios vizinhos. E buscando essa interatividade com o cenário, com a realidade, então buscou-se na literatura do IPARDES, do IBGE, e lá nós encontramos essa identidade com esse resultado estatístico apresentado. Esse resultado se justifica conforme informam o IPARDES 2013 e o IBGE 2013. Nesse período, houve problemas climáticos com a estiagem no primeiro semestre, atingindo as lavouras e retração da produção fabril no estado do Paraná, Brasil. Então, essas informações estão lá no IPARDES 2013 e IBGE, validando aqui o estudo. Já para os anos 2013, 14 e 15, houve autocorrelação espacial positiva significativa do PIB. Observou-se presença de autocorrelação espacial positiva significativa para todas as demais variáveis estudadas. Esse comportamento demonstra que, no estado do Paraná, existem municípios com alta ou baixa efetivo da pecuária, produção total de grãos, e valor bruto da produção agropecuária, cercados por municípios que apresentam características semelhantes, sendo que a autocorrelação espacial média do período analisado foi de 0,5. Quanto mais próximo de zero, maior é a robustez da autocorrelação espacial positiva significativa. E aqui nós temos toda essa identidade já abordada aí anteriormente, né? Nós temos aqui mostrando, com exceção do PIB 2012, para os municípios, olhando o primeiro nível, nós tivemos autocorrelação espacial positiva significativa, uma ênfase maior para a produção de leite, seguida da produção de grãos, seguido na sequência efetivo de bovinos, efetivo de suínos na sequência. Muito bom. Aqui só uma abordagem que eu já expliquei via tabela. Os melhores índices da autocorrelação espacial de Gehry global dos anos estudados foram, primeiro, produção de leite, em média 0,37, produção total de grãos, em média 0,415, efetivo de suíno, em média 0,410, e efetivo de bovinos, em média 0,52. Evidência disso foram os valores pequenos encontrados, corroborando com a Celino, pois se espera valores próximos a zero, evidenciando a presença de autocorrelação espacial positiva significativa. Ainda falando sobre o índice global de Gehry, para cada ano estudado, dos núcleos regionais. Agora vamos para o segundo nível espacial,
núcleos regionais, 23 núcleos. Muito bem. Indicou autocorrelação espacial positiva ao nível de 5% de significância para o fitivo de bovinos, suínos, aves e valor bruto da produção agropecuária. Já para o produto interno bruto e para a produção total de grãos, os índices não foram significativos. Os índices, muito importante essa fala. Aqui se começa a perceber de forma inicial a presença do problema da unidade de área modificável, MAUP, em que, mudando o nível espacial da área, obtém-se resultados estatísticos diferenciados, que corroboram. Aqui nós abordamos 2 autores recentes, que trazem, né, toda essa identidade com esse estudo aqui. Shea em 2018, Javé em 2020. E aqui nós temos a tabela 2, né, mostrando já o efeito escala I. Para o PIB, observa-se os índices não foram significativos, nem para a produção total de grão. Os outros conseguiram se manter. Né? Observa-se aqui que para os núcleos regionais, o efeito MAUP, ele começa a aparecer de uma forma inicial, mas já existe presença. Comparando-se o nível espacial dos núcleos regionais e nível espacial dos municípios, por meio da análise global, observou-se que os resultados mostram a presença do efeito MAUP para o produto interno bruto e a produção total de grãos. Portanto, mostra, né, a evidência do MAUP aqui, inicialmente, nos núcleos regionais. Na tabela 3, o índice global de Gellner por mesorregião, que compõe o estado do Paraná, demonstrou-se que todos os índices eles não foram significativos. Então, nós temos aqui, né, olhando agora, terceiro nível, 399 municípios, 23 microrregional, 10 mesorregião. As 10 mesorregião, né? Então, apareceu o MAUP de uma forma aqui bem intensa. Né? Tabela 3. Na análise da autocorrelação global de Gellner para as mesorregiões do Paraná, observou-se por meio da tabela 3 o problema da unidade de área modificada em todas as variáveis estudadas. Isto é, os resultados estatísticos encontrados foram bem diferentes daqueles encontrados nos municípios e nos núcleos regionais. Todos os valores do índice de Gellner não foram significativos, considerando as mesorregiões. Esse comportamento espacial mostra o quanto é sério o problema da unidade de área modificável, tamanho da resolução espacial, considerando uma mesma população de estudo. Comparando-se os 3 níveis espaciais estudados, municípios, núcleos regionais e mesorregiões, de acordo com as tabelas já apresentadas. Entende-se que as tomadas de decisões em relação aos diferentes resultados encontrados sejam feitos de forma cautelar. Sugere-se a não generalização dos fatos, em acordo com o ZEN-TIAL 2019. O problema da área modificável, fazendo uma contextualização aqui, dos 3 níveis espaciais verificados, teve presença relevante, principalmente nos núcleos regionais e mesorregiões, quando comparado com os municípios. Evidência disso foram os valores analisados nas mesorregiões, que não foram significativos para nenhuma variável estudada. Esses resultados mostraram a importância do estudo do MAUP e sugere que é necessário considerar a possibilidade de haver diferenças individuais entre as variáveis analisadas e que nenhuma diferença individual pode ser generalizada. Olha aqui o bom senso, a ponderação falando mais alto, que corrobora Burtz 2019. Os índices de autocorrelações locais de Gellner são apresentados por meio do mapa LISA, cluster, para o efetivo de aves dos anos 2013 a 2015 por município. Então, fizemos um compacto aqui de todos os efetivos por conta do tempo, né? Na figura 2, na sequência. O resultado mostra agrupamento espacial de pontos das regiões estudadas, sendo elas o sudoeste, centro-sul e parte da região norte-central, sugerindo autocorrelação espacial positiva significativa,
sendo regiões com alto ou baixo efetivo de aves, cercada por regiões com características semelhantes. Estão nas tonalidades de marrom e cor na tonalidade rosa. Por favor, olhem comigo. Primeiro, temos para aves. Muito evidente essa autocorrelação região, já falamos aqui, oeste, sudoeste, parte da região lá em cima, norte pioneiro, né? Baixo-baixo, também é uma autocorrelação espacial positiva, centro-sul, sudoeste, parte da região norte-central, produção de bovino bem presente na região noroeste, observa os clusters significativos, observamos também na região parte da oeste, parte da sudoeste, a região centro-sul tem uma evidência, né? A região norte pioneiro aparece timidamente, mas temos também. Produção de leite, uma expressividade interessante aqui nos clusters significativos. Vamos pegar os alto-alto, a coloração marrom. Nós temos aqui centro-sul, sudoeste, noroeste, oeste, né? Tem a sua participação aqui também. Produção de suíno, temos uma presença aqui na região centro-sul, centro-oriental, sudoeste, oeste, noroeste, parte da norte pioneiro também. Muito bem. Resultados por núcleo regionais são apresentados na figura 3. Para o efetivo de aves, então, vimos agora uma recapitulação rapidinho. Nível 1, municípios, figura 2. Vamos para o núcleo regional. Apontam 3 clusters significativos alto-alto para o núcleo regional de Cascavel somente, que eu diferencio em grande relevância com o mapa dos municípios. Essa diferença é acentuada quando se compara com o resultado das mesorregiões. Muito importante essa fala. Que vamos observar na figura 4. Para o ano 2013, o que caracteriza o MALP? Em que houve um aglomerado alto-alto somente para a mesorregião norte-central. Já para os anos 2014 e 15, não foram observados clusters com resultados significativos. Os resultados estatísticos apresentam-se diferentes. Houve a presença de agrupamento baixo-baixo, principalmente nos núcleos regionais de Pitanga, Guarapuava, Irati, União da Vitória. Observa-se claramente o problema do MALP, comparando os mapas feitos a partir da mesma base de dados. Os resultados dos clusters significativos dos núcleos regionais e mesorregiões são bastante distintos daqueles observados no mapa municipal. Então, vamos ver aqui. Então, nós temos aqui os mapas da figura 3, no quais observa-se uma ação diferenciada. Vamos olhar aqui a produção de aves. Cluster significativo alto-alto somente no núcleo regional de Cascavel, né? Toledo não aparece aqui, né? Um grande produtor em potencial. Bovinos, observa-se nos núcleos de Pitanga, núcleo de Laranjeira, núcleo lá em cima de Maringá, chegando junto Cornélio Procópio e Apucarana. Produção de leite, observamos Cascavel, observamos Francisco Beltrão, Pato Branco, Laranjeiras, para 2013, Umuarama, Cascavel, Campo Mourão, aqui embaixo na sudoeste, Pato Branco, Francisco Beltrão. E para o ano 2015, Umuarama, região de Cascavel, região de Campo Mourão, aqui embaixo na sudoeste, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, parte da região centro-sul, e Irati. Produção de suíno, clusters significativos, alto-alto, 2013, Cascavel, seguido de Laranjeira, né? Partezinha aqui do centro-sul, pegamos Guarapuava, Francisco Beltrão. Produção de suíno teve uma expressividade melhor aqui para os agrupamentos, cluster alto-alto. Lá em cima, Paranavaí, né? Pegamos a região ali de Cianorte, região de Maringá, e os baixo-baixo ficaram aqui mais no centro-sul, né? Pegamos aqui Cascavel também, pegamos aqui as proximidades aqui da região sudoeste aqui. Então, a gente já vê a diferença do MALP, né? Alterando a escala, a resolução. Aglomeração dos clusters significativos, sugerindo autocorrelação espacial positiva para efetivo de bovino, surge para os núcleos, já falamos aqui, Pitanga, Laranjeira, Francisco Beltrão, Paranavaí, Maringá, Cianorte. Os núcleos
regionais que compõem os municípios da região leste praticamente desapareceram para os anos 2013 e 2014. O mesmo ocorre para as mesorregiões. Por outro lado, para o ano 2015, o núcleo regional de Cascavel, Toledo, Guarapuava e União da Vitória apresentaram um cluster baixo-baixo, sendo que seus municípios não estavam assim identificados no mapa municipal, sugerindo diferença entre os mapas. Aqui nós temos, por mesorregião, a diferença bem significativa, podemos falar de significância aqui. Aqui foi feito os testes de hipótese e, por meio de toda essa análise, chegamos aqui no terceiro nível, que é a mesorregião, 10 mesorregião. Então, a gente vê a diferença, A produção de aves aqui, em 2013, somente teve cluster significativo, que foi lá em cima, na região norte-central. Produção de bovino, tivemos 2013, centro-oriental. 2014, região leste e sudoeste. Tivemos um aglomerado aqui, um cluster baixo-baixo, na centro-oriental. 2015, centro-oriental foi alto-alto. Produção de leite, chama atenção, interessante, porque conseguiu manter aqui a região leste, o potencial da região leste, na produção leiteira, e algum aglomerado aqui na região sudoeste. E para a produção de suíno, temos Centro-Sul para 2013, 2014 não conseguimos identificar praticamente nada, e 2015 a Centro-Oriental. Uma contextualização rapidinha para fechar toda a análise do mapa, por favor. Para a produção de leite, os resultados mostram também a presença do MALP, evidenciando diferenças significativas, a importância aqui do teste de hipótese, entre os mapas dos municípios e mapas dos núcleos regionais. O resultado aponta aglomerado significativo, sugestivo, de autocorrelação espacial positiva, alto-alto, somente para os núcleos regionais de Cascavel, Laranjeira do Sul, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, Irati e Umuarama. O núcleo regional de Toledo, grande produtor de leite da região oeste do Paraná, simplesmente desapareceu do mapa, que corrobora os resultados de Rosses Dias. Um artigo, esse aqui é espanhol, ele trabalhou muito bem essas diferenças de níveis. Ele trabalhou aqui dados agrícolas, trabalhou com 3 níveis espaciais e conseguiu ver as diferenças também, que tem a validade esse resultado aqui também, graças a Deus. Os resultados apresentados na figura 4 evidenciam o problema da unidade de área modificada para o efetivo de aves, bovino, leites e suínos, comparando os mapas feitos por meio dos 3 níveis de resoluções espaciais. Os resultados dos clusters significativos das mesorregiões são diferentes dos observados nos mapas do primeiro nível, que foi os municípios, e do mapa segundo nível espacial dos núcleos regionais. Muito bem, agora vamos falar dos modelos autorregressivos, os modelos espaciais autorregressivos. Muito importante essa análise, interessantíssima. Os modelos de previsão SAR, CAR, GWR do valor bruto da produção agropecuária, considerando as variáveis explicativas, efetivo de bovinos, efetivo de suínos, aves e quantidade total da produção de grãos dos anos 2013, estão apresentados na tabela 4. O que é que nós temos aqui? Nós temos 3 modelos ajustados, considerando o primeiro nível espacial. Observa-se aqui, nos 3 modelos apresentados, 2 primeiros globais e o terceiro local, que todos tiveram bom ajuste. Observamos no modelo SAR, o coeficiente autorregressivo foi significativo, no modelo CAR, o lambda foi significativo e o GWR foi significativo. Mas, aplicando o método de comparação, a validação dos modelos pelo logaritmo da razão de função máxima verossimilhança, pelo coeficiente de determinação e pelos critérios de informação de AKI, que critério bayesiano, aqui nós temos uma condição de fazer comparação. Por quê? Porque os 3 modelos foram ajustados. Em detrimento dessas análises, o melhor modelo que representou a nossa variável resposta foi o modelo GWR. Por quê? Porque ele atendeu os requisitos lá. Maior logaritmo da razão de função máxima verossimilhança, maior coeficiente de determinação,
menor critério de informação de ACAIC e menor critério bayesiano. Município. Muito bem. Então, aqui, né, resumindo, é o que eu já falei ali atrás, então podemos seguir em frente, né, por conta do nosso tempo. Importante deixar claro aqui que no primeiro nível conseguimos verificar os ajustes nos 3 modelos aqui apresentados. Isso é muito importante e tem que ser levado em consideração. A tabela 4 também apresenta um modelo estimado GWR para o valor bruto da produção pecuária com coeficiente de determinação, isso aqui é importante falar também. 83% mostra que houve, por meio da análise do modelo GWR, um melhor ajuste. Lembrando aqui, voltando à nossa literatura lá atrás, lá em 745, que GWR é o modelo espacial geograficamente ponderado local. É um modelo local, ele tem, assim, uma presença local. Considerando os modelos SARICAR, uma vez que apresentou maior valor de MLL, logaritmo da razão de função máxima verossemelhança, e melhores valores para AIC e BIC. Portanto, o modelo local GWR foi o que melhor explicou o valor bruto da produção agropecuária para o ano 2013. Aqui, seguindo o mesmo raciocínio, não vamos perder o raciocínio, para o ano 2014. Ainda primeiro nível espacial, municípios, observamos aqui no ajuste dos 3 modelos, os 3 foram significativos, né? Graças a Deus aqui conseguiu ajustar os 3, os municípios, primeiro nível, porém, na comparação, o GWR foi o melhor novamente. Observamos aqui, né, olhando os parâmetros da regressão, né, o Rho, o Lambda, e aqui o modelo local GWR. O GWR foi o que melhor explicou a nossa variável resposta, foi o que melhor ajustou, né? Em função das covariáveis, variáveis explicativas. Muito bem. Para o ano 2015, ainda nos princípios, a gente observa também os 3 modelos ajustados, mas com uma referência maior para o modelo local GWR. Ele foi o melhor que explicou a nossa variável resposta, né? Mostrando aí a participação importante aqui das variáveis em análise. Muito, muito lindo isso aqui. De maneira semelhante aos estudos, com base dos dados municipais, foi estudado os modelos SARICAR e GWR para os núcleos regionais, no estado do Paraná também. Observa-se, de acordo com os resultados apresentados na tabela 7, tabela 8, tabela 9, seguindo o mesmo raciocínio. Porém, subimos um nível. Nível 2, segundo nível, núcleo regional, 23 núcleos regionais. Para os parâmetros Rho e Lambda dos modelos SARICAR, não foram significativos. Parâmetros. O modelo de regressão espacial GWR ponderado foi aquele que melhor representou o valor bruto da produção agropecuária nos 3 anos analisados, 2013 a 2015. Portanto, os resultados mostram que os modelos SARICAR do valor bruto da produção agropecuária estão associados com a unidade de estudo, que são os municípios. Já para os núcleos regionais e mesorregiões, somente o modelo GWR é relacionado significativamente. Muito importante o uso correto e adequado da palavra significância. Com o efetivo de bovinos, suínos, aves e grãos. Nesse sentido, o efeito MALP é observado na base de dados dos núcleos regionais e mesorregiões. Então, nós temos aqui, no núcleo regional, aqui nós observamos que os 2 primeiros modelos autorregressivos globais, eles não foram significativos. Aqui os coeficientes autorregressivos não foram significativos. Então, já assim, olhando diretamente, o modelo GWR é o que conseguiu, né, dar conta aí dessa mudança do efeito escala. Então, aqui nós temos para 2013, para 2014, não foi significativo, nem para 2015, os núcleos regionais. Fazendo uma síntese aqui, muito importante, para deixar tudo amarradinho, né? Tem que dar conta das palavras que a gente fala, né? Fica evidente que, para a análise do nível espacial por núcleo regional, a presença do MALP também se observa para as mesorregiões, para os modelos SARICAR, pois os parâmetros referentes ao nível espacial não foram significativos em nenhum ano estudado.
Já para o modelo GWR, conseguiu-se ajustar um modelo para o valor bruto da produção agropecuária para os anos estudados. O mesmo comportamento observou-se para as mesorregiões, que são as tabelas que vêm na sequência. Então, nós temos aqui, né, coeficientes autorregressivos não foram significativos, conseguimos manter essa significância para o GWR, né? Conforme a tabela 11 e 12, foram observado que os modelos Saricar também não foram significativos, mostrando que a estrutura espacial não está sendo incorporada no modelo, que resultou no modelo de regressão multivariada. Um modelo muito importante também. Temos que considerar ele. Com expressivo grau de explicação para as variáveis estudadas, caracterizando a presença do MAP nas mesorregiões estudadas. Então, nós temos aqui, né, para o ano 2014, já vimos 2013 por mesorregiões, né, o efeito presente do MALP, aqui também para esse estudo, para essa análise, considerando os modelos espaciais de regressão. Para o ano 2015, por mesorregiões, o comportamento, ele permanece. Na análise dos referidos modelos, ficou clara a presença do MALP na comparação entre os resultados das bases municipal, núcleo regional e mesorregião, em acordo com Jonathan e Breu, 2017, que também estudaram lá nos seus achados e perceberam que as diferentes análises de diferentes resoluções espaciais, os resultados apresentam comportamentos diferenciados. Muito bem. Vamos lá. Tomar uma aguinha, com licença. Considerações finais. O resultado mostrou que os indicadores de associação espacial global e local de Gowry foram mais intensos quando se analisou os municípios, em detrimento aos núcleos regionais e mesorregiões. Houve variabilidade entre os municípios, núcleos regionais e mesorregiões, no valor bruto da produção agropecuária dos anos 2013 a 2015, e os efeitos do efetivo da agropecuária, produção de leite e produção de grãos variaram entre as regiões do estudo. O modelo de regressão espacial geograficamente ponderado foi aquele que melhor representou o valor bruto da produção agropecuária nos 3 anos analisados. Evidência disso está em todos os comparativos realizados. Importante isso aqui. Os modelos Saricar apresentaram-se altamente sensíveis quando se utiliza diferentes resoluções espaciais, demonstrando sua instabilidade. O modelo GWR se manteve estável com as mudanças das diferentes resoluções espaciais analisadas, sendo mais prudente sua utilização em estudos que envolvem a estatística espacial de áreas e econometria espacial. Olha a importância do GWR. Um modelo, assim, que colocou um grande desafio na pesquisa, mas uma análise fantástica. Uma análise, assim, muito necessária nos estudos. Uma recomendação geral é, sempre que possível, trabalhar com diferentes níveis de análise espacial e comparar os seus resultados. Manter ao longo de uma pesquisa uma única delimitação espacial de objeto de estudo pode não ser ideal para as tomadas de decisões. Portanto, os recursos de análise de dados espaciais e de modelos de regressão espacial, dos quais aqui se teve apenas um recorte do que pode ser analisado, agem na direção de fornecer um retrato mais fiel de tal dinâmica. A utilização dessas técnicas proporciona não só novos recursos de visualização, mas também novos indicadores de desempenho regional, que pressupõem a utilização de base de dados georreferenciados. Essa conjuntura pode permitir aos pesquisadores regionais considerarem os aspectos espaciais em suas análises empíricas. E é isso, né? Fecho aqui a nossa apresentação, com um agradecimento especial à CAPES, meus respeitos e admiração à CAPES,
Minhas considerações como mérito, com louvor à UniOeste Paraná, representado pelo PGDRA, uma honra estar aqui. PGAgri, uma honra. Laboratório de Estatística Espacial, que é toda a base da construção desses estudos. Muito obrigadas a todos. Obrigado de coração. Obrigado, Elizabeth. É muito interessante, parabéns aí pelo estudo, parabéns, já antecipo os parabéns para o professor Weimar, seu orientador. Agradecer já, antes que eu esqueça, a presença do professor Miguel Opazo, que é professor da UniOeste Campus de Cascavel, e que tem participado também, né, colaborado com as pesquisas de vocês. A gente vai abrir alguns minutos para perguntas e críticas, sugestões para o público. Então, quem quiser fazer algum questionamento para a Elizabeth, pode abrir o seu microfone, fazer a pergunta, ou digitar no chat. Nós já temos aqui um comentário, Elizabeth, que é do Apledinei. Ele diz o seguinte: me parece que quando se analisa uma unidade menor, é diminuída a complexidade da análise, né? Assim, se espera que quanto maior as agregações, maior seja a distância com a realidade, corroborando com o entendimento da teoria do caos. É o comentário que ele fez em relação à sua apresentação. E eu vou pegar esse gancho do comentário do Apledinei e também fazer um comentário, não é exatamente uma pergunta, que geralmente a gente tem essa dúvida, né, dos alunos da pós-graduação, não somente da pós-graduação, mas principalmente, sobre quando eles começam a fazer uma pesquisa de dissertação ou de tese, qual que é a regionalização que eles devem utilizar na pesquisa, né? Geralmente, os alunos tendem a escolher aquelas regionalizações mais agregadas, né, de micro-regiões, de mesorregiões. Hoje em dia, a gente tem as regionalizações mais atuais do IBGE, né, de regiões imediatas, regiões intermediárias. Né, geralmente, eles escolhem essas regionalizações porque é uma quantidade menor de regiões para se fazer análise propriamente dita depois, né, para descrever os resultados e assim por diante. E eu vejo que pelos seus resultados, Elizabeth, ficou bastante nítido, né, que quanto menor for a regionalização, aliás, quanto mais desagregado for a regionalização, melhor é o resultado, né, melhor é a qualidade dos resultados que a gente vai ter para fazer a análise, né. Você concorda com isso, Elizabeth, de uma forma, assim, genérica, né, que quanto mais desagregado for, melhor são os resultados? Então, assim, Lucila, esse é um questionamento bem importante e interessante ao mesmo tempo. Por quê? Tudo parte do princípio do que se quer mostrar com o objeto de estudo da pesquisa. O que eu quero mostrar com essa análise? E fazendo toda essa abordagem aqui dos diferentes níveis espaciais, ficou claro essa necessidade maior de conhecer as diferentes escalas, os diferentes níveis de resolução espaciais. E daí, a partir desse entendimento científico, né, buscar a sua identidade com o cenário que se apresenta dentro do foco de estudo. Então, o que se sugere, né, dentro desse entendimento? Testar diferentes níveis de resolução espacial, considerando sempre o tamanho da amostra, né? E não podemos perder a essência do método a ser utilizado. Tem análises com método paramétrico, ele até ampara o método onde que a gente tem a necessidade de ter o quê? Os dados normalizados. Mas dependendo da característica dos dados, eu preciso de outros métodos. Então, tem que ter toda uma coerência com o tipo de método a ser implementado na análise. Perfeito, Elizabeth.
as pressuposições dos modelos a serem adotados, né? Para daí, no final, conseguir fechar todas as etapas. Uhum. E eu queria também já parabenizar vocês, né, pelo teor científico e metodológico, né, pela qualidade e todo o detalhamento que vocês fizeram, foi muito bom, né. A Patrícia Stanislau aqui está agradecendo também as suas explicações, a gente tem mais algumas pessoas aqui digitando. Eu fiquei com uma curiosidade, enquanto eles não fazem as questões, eu queria só tirar uma dúvida com você, Elizabeth. Quando você falou da matriz de pesos espaciais, claro que pelo tempo não deu tempo de se explorar todos os elementos da pesquisa, né? Qual que foi a matriz de pesos espaciais que foi mais significativa para a análise de vocês? Você chegou a fazer os testes com a matriz rainha, matriz torre, para daí você escolher a melhor matriz de pesos? Como que foi esse processo? Sim, nós fizemos os testes pela matriz de a torre, Hooke, né? E a Queen, que é a rainha. E o melhor, que se comportou melhor, foi a Queen, foi a rainha. Aquela que faz fronteira com todos os seus vizinhos. Uhum. Legal, muito bom. E o bacana é que quando você apresentou um outro resultado interessante, que foi bem visível nos mapas, principalmente nos mapas de municípios, né? É que dava para ver bem as cadeias produtivas de cada região, né? Que às vezes não ficou muito evidente quando nos mapas mais agrupados de núcleos regionais ou até de mesorregiões, né? Então, dava para ver muito bem, identificar bem que cada região tem um perfil agropecuário bastante diferente, né? Então, ali já ficou bastante evidente que a regionalização escolhida influenciava nessa caracterização das regiões, né, nesse perfil regional em relação à agricultura, agropecuária, aliás. Exatamente, perfeito, obrigada. Aqui a gente tem a Tânia Silveira também agradecendo pela apresentação. Tânia, de qual curso que vocês são da FAG, por favor? Da turma de agronomia da FAG de Cascavel. Muito legal ter a participação de vocês, né? Obrigado pela participação. Ficamos muito felizes, né? Da conferência do NDR chegar a vários públicos. É o quarto período isso da turma de agronomia da FAG de Cascavel. Muito legal. Pessoal, nós temos aqui mais um outro minutinho. Se tiver mais algum questionamento, senão nós vamos concluir a conferência de hoje. Aparentemente não temos mais perguntas. Enquanto aqui as pessoas estão digitando ainda, eu quero já convidar a todos os ouvintes, né, para acompanhar a conferência do NDR da próxima semana, do dia 10 de agosto, segunda-feira, que vai ser intitulada como Programa Oeste em Desenvolvimento e seus impactos na governança da região oeste do Paraná, que vai ser proferida pela doutoranda Heloísa Dalpozo Chibiaki, que é doutoranda do DINTER, que nós temos, né, do PGDRA com o PTI de Foz do Iguaçu. Deixa eu só conferir se temos mais algum questionamento. A princípio, não temos mais questões, Elizabeth. Eu queria só falar uma coisinha, rapidão. Eu iria justamente chamar o seu orientador do Weimar para fazer a sua participação. Weimar? Tá, eu gostaria de elogiar a Elizabeth, obviamente, mas o meu trabalho da Elizabeth ficaria bem menor se não tivesse a participação do professor Miguel Uribe Opazo, né? O Miguel foi fundamental nesse trabalho junto com a gente. Gostaria de agradecer imensamente ele, o laboratório de estatística espacial, que tem o símbolo, o logo símbolo aí, bem interessante, né, na apresentação da Elizabeth.
E agradecer mesmo esse empenho desse trio aqui que nós trabalhamos e estamos produzindo bastante coisa interessante. Então, o Miguel é uma pessoa fundamental, né, Elizabeth, para nós. Seria só isso, Lucir. Muito legal a apresentação, Elizabeth. Obrigado. Viu? Muito obrigado, Weimar. Eu quero aqui só agradecer também ao professor Miguel pela sua parceria, né, que continue essa parceria não somente com o Weimar e a Elizabeth, mas com o PGDRA. A gente fica bastante agradecido com toda a sua colaboração. Então, com essas palavras, eu encerro a conferência, né, de hoje, agradecendo novamente a Elizabeth, ao Weimar, pela sua pesquisa, né, pela sua participação hoje. Elizabeth, quer fazer um agradecimento final? Sim, eu quero. Por favor. Agradeço a todos os ouvintes que ficaram com nós até agora. Um carinho especial ao programa, aos pesquisadores que fazem esses estudos, envolvem arduamente, de corpo e alma, um agradecimento especial a todos. Lucir, agradeço ao PGDRA, os professores do programa, os discentes, e dizer que estamos à disposição. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Elizabeth. Nós que agradecemos sua participação e toda a sua colaboração com o PGDRA e com a ciência, né, que é o que vocês estão fazendo com as pesquisas de vocês. Boa noite a todos e esperamos vocês nas próximas conferências do NDR e sempre acompanhem as mídias sociais do NDR, que lá atualizaremos com as próximas edições das conferências e outros eventos promovidos por nós, tá bem? Boa noite a todos e fiquem todos muito bem. Amém. Obrigada. Obrigado.